Olá a todos! Nesta aula, nós iremos aplicar o atributo e a função para que a gaveta abra somente com um clique. Então, para a gente inserir aqui o atributo na gaveta, a gente precisa entrar aqui dentro do componente, selecionar a gaveta e abrir aqui a pasta de edição de atributo, a caixinha de edição de atributo. Então, a gente vai abrir aqui, eu vou diminuir um pouco. E o que eu tenho aqui? Olha, eu tenho a gaveta que está selecionada, eu tenho a corrediça, eu tenho a outra corrediça e eu tenho a parte móvel da gaveta que a gente já estruturou lá na outra aula. Então, eu vou adicionar os atributos aonde? Eu vou adicionar os atributos na parte móvel da gaveta. Então, para isso, eu venho aqui, olha, eu clico no mais e depois eu venho aqui em adicionar atributo. Qual o atributo que a gente vai inserir? Lembra que a gente estudou na outra aula? A gente vai inserir o atributo posição, porque eu quero movimentar aqui na posição. Agora, em qual posição que eu quero me movimentar? Olha só qual é o eixo que está para cá, olha, é o eixo verde. Eu quero que ele movimente em torno do eixo verde, em cima do eixo verde. Então, qual que é o verde? É o y, olha só, y do eixo verde. Então, eu venho aqui, clico aqui. Então, depois de já determinado qual é o eixo que eu vou me movimentar, a gente vai fazer alguns testes aqui para ver como que está. Olha, no eixo y, a gaveta está no ponto 0, 0. Por quê? Porque ele está considerando esse zero aqui, olha, do componente. Do componente, o zero da gaveta está aqui, olha, ele está coincidindo no verde, olha, porque onde que está o centro da gaveta está aqui. Tá? Então, vamos colocar o número aqui para ver. Se eu movimentar 30 centímetros, por exemplo, para onde que vai a gaveta? Olha só, ela foi lá para dentro. Então, se eu quiser movimentar, eu tenho que colocar o quê? Menos 30. Quando eu coloco menos 30, ela vem para fora. Vamos colocar aqui, ver até quanto que dá para a gente andar com a gaveta aqui para fora. Vamos colocar menos 40, vamos ver como que fica. Delete menos 40. Menos 40, a corrediça ela já sai, olha. Então, pode ser menos 35. Vou colocar aqui menos 35. Opa, cliquei do lado errado. Vou sair aqui. Então tá, estou com menos 40, eu vou colocar aqui menos 35. Clico aqui fora. Olha, menos 35 tá bom. A corrediça ainda está ali encostando uma na outra e a gaveta já abriu bastante aqui para fora. Então a gente já determinou o quanto que a gaveta tem que andar para fora aqui. E depois já de determinado a posição, o próximo passo é a gente colocar o atributo onClick para eu conseguir movimentar a gaveta somente com um clique. Então, eu venho aqui adicionar atributo, eu vou colocar aqui em comportamento onClick. E agora a gente vai inserir a função. Qual função? A mesma função que a gente usou para abrir a porta, vai ser a função animate. Então, eu venho aqui, eu procuro a função, olha só, a função animate está aqui embaixo, e eu vou seguindo o que ele me pede. Animate, abre parênteses, o atributo y, a posição, o estado 1. Olha só, aqui a gente vai ter um problema. Por quê? Porque eu tenho aqui um número negativo. Eu vou deixar dessa forma, eu vou fazer da forma errada, tá? Daí vocês vão ver que vai dar um problema, depois eu vou mostrar o porquê. Então, eu vou colocar menos 35,0. Eu quero que a função y varie de menos 35 até 0. Pronto. Eu clico aqui fora, vamos ver se vai funcionar. Ó, não está funcionando. Por que que não está funcionando? Não está funcionando porque tem esse número negativo aqui. Essa função ela não entende número negativo. Para ela entender o número negativo, você precisa colocar o atributo aqui, olha, o atributo que você selecionou, ele tem que estar entre aspas. Então, você coloca aqui, entre aspas, o y. Agora, a função vai entender que eu quero variar o y de menos 35 a 0. Olha só, quando eu clico agora, ele funciona. Tá? Então, toda vez que você for usar um número negativo aqui na função, você tem que colocar a função entre aspas. Porque se você não colocar entre aspas, ele não vai entender esse número negativo e não vai funcionar. Você vai apertar ali e vai ficar parado. Tá? Isso vale também para rotação. Se você estiver colocando uma rotação, por exemplo, você quer que varie de 0 a 270 graus, por exemplo. O 270, o programa aqui, ele entende que é menos 90.
Mas para ele ir até menos 90, o atributo ele tem que estar entre aspas, porque se não tiver entre aspas, ele não vai funcionar, ele não vai nem girar, vai ficar parado, ok? Então é só esse cuidado, só colocar aqui o atributo entre aspas. E agora, só para confirmar se está tudo certo, se está tudo funcionando, a gente vai aqui, eu vou sair de dentro do componente, né, e eu vou clicar aqui na gaveta para ver se ela está abrindo e fechando. Ela está abrindo e fechando. Essa corrediça está vindo aqui uma parte, a outra está ficando lá dentro. Do outro lado também, uma parte da corrediça está movimentando e a outra está ficando lá dentro. Somente com clique ela está se movimentando. E as portas aqui de cima do armário também estão abrindo e fechando somente com clique. Então a gente já conseguiu colocar dentro desse móvel uma gaveta que abre e fecha com clique e as portas que abrem e fecham também somente com um clique. E é isso. Nesta aula nós aprendemos a inserir o atributo na gaveta, e aprendemos a inserir a função e vimos que quando uma função tem um número negativo, a gente precisa colocar o atributo entre aspas para que essa função funcione. Espero que vocês tenham gostado da aula e aguardo vocês para as próximas. Valeu e até mais!